Olá, meu nome é Renato Paiva, sou psicólogo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ansiedade. Primeiramente, o porquê eu vou falar sobre ansiedade? Porque várias pessoas têm chegado até mim, até outros colegas psicólogos, e não só na clínica, mas no contexto social, no contexto da cultura, cada vez mais pessoas estão adoecendo de ansiedade. Mas afinal, o que é ansiedade? Quando a ansiedade pode se tornar patológica, né? E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, mas o objetivo maior é explicar como a psicologia pode ajudar as pessoas a superarem a ansiedade. Primeiramente, existem dois tipos de ansiedade, como eu falei no início. A ansiedade patológica, né, que é mais severa com a pessoa, e uma espécie de ansiedade normal que já faz parte do próprio comportamento do ser humano em algumas situações, como por exemplo, uma ansiedade em fazer uma viagem que você tanto se programou. É uma ansiedade que pode ser uma ansiedade normal, uma ansiedade em rever um parente que você tanto aguarda, né, quando vai chegar de uma viagem, por exemplo. É também normal você querer se apressar em fazer os seus afazeres para poder realizar depois outras tarefas e aí gerenciar seu tempo de forma mais efetiva, mais eficaz. Também pode ser considerado como questões de ansiedade, mas é uma ansiedade normal. E a ansiedade patológica, como é que ela se manifesta? Bom, a ansiedade patológica ela se manifesta a partir de sintomas psicológicos e sintomas físicos, né? Não que a gente deva dividir tudo, isso é psicológico e isso é físico, não. Mas algumas vezes é interessante para a gente poder classificar, até para ficar um pouquinho mais didático e a pessoa poder entender melhor tudo isso, certo? Bom, quais são esses sintomas? Os sintomas físicos, por exemplo, né, eles ocorrem a partir de dores corporais, né, de tensões no corpo também, né, e muitas vezes insônia, né, uma certa dificuldade para dormir. Tudo isso são sintomas caracterizados como sintomas físicos. E os sintomas psicológicos, né, mais comuns são vários, mas os mais comuns são medos irracionais, né, um medo de que você não sabe de onde vem, preocupações que não faz sentido para a pessoa aquela preocupação, né, muitas vezes um isolamento social, né, um isolamento das pessoas que geralmente conviviam com você. Lembranças ruins também faz parte, né? E muitas vezes todos esses medos, essas lembranças, essas preocupações têm em comum o sentimento de morte, e a pessoa não sabe de onde vem, né? Então quando isso se configura como sintomas que aquela pessoa naquele momento vem demonstrando, fisicamente, psicologicamente, geralmente é orientado à procura do psicólogo, né, para tratar dessas questões, geralmente paralelo ao apoio medicamentoso, porque várias pessoas que nos procuram para tratamento já são enviadas por médicos, já têm o diagnóstico de ansiedade, mas eles também orientam um acompanhamento psicológico a partir de psicoterapias. E depois de um certo tempo a gente percebe alguns resultados nas pessoas. Então é justamente sobre isso, né, que eu vou falar como a psicologia pode ajudar você a lidar com um problema de ansiedade e dessa ansiedade de forma patológica, né? Pois bem, esses medos que geralmente a pessoa acha que é um medo irracional, é um medo que não sabe de onde vem, tem muito a ver com a história da pessoa, né? E a partir do que a pessoa vai nos falar, a partir de sua história de vida, né?
dos seus relacionamentos na sua família, né? Tudo isso a gente vai entender como uma possibilidade de elaboração de algo, né, já vivenciado em alguma época, algum período anterior na vida daquela pessoa, e que está se manifestando ali novamente, né, a partir de sua fala e a partir dos sintomas que ela traz. E nessa nova manifestação é justamente a possibilidade para poder se resolver essas questões, esses conflitos anteriores. Então é muito importante para a pessoa poder falar, né? E aí sim a escuta qualificada do psicólogo vai ser muito importante nesse momento, porque a partir do momento que a pessoa vai falar sobre sua própria vida, sua própria história, ela vai apresentar elementos que contribuem para o entendimento daquele medo que era considerado até então irracional, daquele sentimento ruim que a pessoa estava trazendo. Quanto mais ela vai falar, mais fácil vai ficar a elaboração daquele problema. Por isso que nem sempre o apoio da medicação é suficiente.